Beijão para você que está conosco aqui na Band Mais Campinas. Estamos iniciando aí mais um bate-papo, mais um encontro extremamente agradável. Um prazer enorme a gente estar aqui semanalmente para trocar energia, que é sempre muito importante, né? Espero que você esteja aí no aconchego do seu lar, ao lado da tua família e que a paz realmente esteja pairando sobre aonde você vive, no seu trabalho, enfim. É isso que nós desejamos do fundo do coração para vocês. Hoje estou recebendo uma pessoa que eu conheci não tem muito tempo, mas é engraçado que tem pessoas que você se identifica e aprende a admirar e espontaneamente nasce uma afinidade. Isso é muito bacana e a gente torce que na vida muitas vezes isso se repita, não é? Tenho certeza que você partilha disso comigo. Estou aqui com o Dr. Alessandro Vail de Camargo, cirurgião dentista, direto da minha querida cidade de Araras. Primeiro, uma alegria te receber. Tua esposa, a Ana, está aí também. Ela é da área também ou não? Não? Bem-vindo, viu, doutor? Bom, Paulo, e a todos que nos assistem, um privilégio imenso estar aqui novamente e pode considerar que é recíproco, né? Esse carinho que a gente praticamente se encontrou dentro das linhas, né, do grande arquiteto aí, às vezes faz se cruzar pessoas para compartilhar informações e ser útil para tantos. Com certeza. Olha, a tua especialidade é assim, eu estava dando uma olhada mais uma vez no seu currículo, é muito extenso, mas você é especialista em endodontia microscópica e cirurgia, é pós-graduado em estomologia, tá certo a pronúncia? Estomatologia. Estomatologia, é isso? Isso. Eu escrevi um M errado aqui. Capacitado em dor orofacial e DTM e atuação odontológica em hospital. Deixa eu fazer pular um pedacinho. Esse capacitado em dor orofacial e DTM. O que é o DTM? Disfunção temporomandibular. Entendi. Tá? É o que diz respeito às dores faciais de forma crônica. Entendi. Então, dentro de todo um protocolo, nos preparamos para que realmente atendemos pacientes que sentem dores orofaciais de forma crônica. A primeira vez que nós batemos um papo, e foi lá na cidade de Araras, né? E nós conversamos a respeito da sua ação e da sua atividade extremamente importante, porque muitas das vezes fala, eu não tenho nenhum problema na boca, eu escovo meus dentes direitinho e tal, e muitas vezes a pessoa pode carregar, no caso, um câncer e desconhecer isso. Doutor, é só o exame, não tem outra maneira, porque ele é assintomático ou tem alguns casos que tem sintoma esse câncer bucal? Tá. Bom, a gente depois vai mostrar umas imagens, mas o câncer de boca, ele é algo que ceifa vidas e atinge a identidade da pessoa por mexer na face da pessoa. Às vezes, Paulo, ele pode vir com uma ferida que às vezes pode doer, mas ela dói em tempo programado. Depois ela para de doer e não sangra. Isso se a pessoa tem uma região que fica fácil notar, fácil de se ver. Aliás, se o pessoal quiser colocar, tem um caso de uma senhora que aparece acho ali. Que é interessante. Esse daí. Isso. Bom, essa é a consequência? Isso. Vale a pena. Eu sempre gosto de projetar essas imagens, lembrando que são imagens livres, tá? Mas que diz respeito ao comprometimento. Entendi. Então, a todos que nos assistem, né? E Paulo, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, é para realmente mostrar o que o câncer de boca ele é capaz. Entendi. Né? Tivemos a preocupação de fechar os olhos dessas pacientes aí para não ter máximo de identificação, por mais que é uma imagem livre, mas por outro lado mostrar que ela tira a identidade, porque é lá na face que essa doença vai agir. Sei. Tá? Então isso que impacte as pessoas, para que nos fatores de risco as pessoas pensem mais e se previnem mais aí contra esses males aí que existe e a gente vai ver números que realmente isso Doutor Alessandro, não só na parte estética, evidentemente, que deixa de ser, vai para o 8º plano isso, não é? Porque o que importa é a pessoa ter uma condição de vida e continuar naturalmente vivendo, enfim, entre seus entes. Aquela história que a gente, cada um de nós sabe, não é? É passível de uma pessoa perder uma língua, por exemplo, em relação ao câncer bucal? Paulo, se você me permite, dos prazeres da vida que a gente gosta, uma situação dessas senhoras aqui, que prazer a gente vai ter?
nem no melhor banquete, muito menos no melhor vinho, Sei. né? Nem em reuniões sociais. Então, essa doença que era uma bolha ou uma placa, algo assim que não doía, que não levantava alarmes, conseguiu isolar essa pessoa, ao ponto que não dá para mastigar, não dá para engolir, vai ter os seus déficits, porque a pessoa vai ter que se adaptar. Adaptar, como o caso desse primeiro caso aqui, ó, né, onde a pessoa perdeu praticamente metade do rosto, metade da sua mandíbula foi removida. Entendi. Então, automaticamente, o que se fazia para poder mastigar, engolir, deglutir, né? Digerir, isso praticamente se prejudicou. Só tem um jeito de saber. Exames periódicos. Periodicidade. Exatamente. De quanto em quanto tempo, doutor? Olha, o ideal é que todos, colegas, né? Isso não é algo que realmente, né? Isso não é realmente algo que há uma exigência, né? Mas pergunte sempre para o seu cirurgião dentista se, além de um dente quebrado, ou da faceta, ou do clareamento, né, ou de algo estético que você vai estar procurando esse profissional, se tem algo a mais escondido debaixo da língua, no céu da boca, no canto da língua, praticamente feridas essas em forma de mancha branca, que não sai, que apareceu ali, mas não incomoda. Então, não deixe de perguntar. E, obviamente, o colega, se não é o dia a dia dele, obviamente ele vai passar para algum colega que tem os seus inclinar nos seus estudos para essas questões. Perfeito. Nós temos aqui algumas situações, depois a gente vai comentar especificamente cada caso. Nós vamos para um break comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje estou recebendo aqui o Dr. Alessandro Vail de Camargo, cirurgião dentista. Vamos lá, voltamos já. Transforme sua casa em um verdadeiro espetáculo de elegância com o Grupo Requinte Decor. Aqui você encontra as mais sofisticadas mesas para a sua sala de jantar, com design moderno, acabamento impecável e materiais de alta qualidade. E para a sua sala de estar, escolha entre os sofás mais modernos do mercado. Conforto, estilo e durabilidade em cada detalhe, porque seu lar não merece o comum. Grupo Requinte Decor. Seu lar merece o extraordinário. Visite nossa loja na Rua Bento de Arruda Camargo, número 810, Jardim Santana, em Campinas. Ligue 19 3203 1866. Grupo Requinte Decor. Pois é, pessoal, nós estamos de volta e você que tem problema bucal ou acha que está tudo bem na vida, é importante você fazer exames periódicos. Você homem, você mulher. Por isso que eu trouxe hoje aqui uma pessoa que é expert no assunto, um especialista, é o Dr. Alessandro Vail de Camargo. Ele é cirurgião dentista, que, aliás, doutor, nós temos alguns dados interessantes para a gente poder comentar a respeito do número de casos de câncer bucal no Brasil. Muito bem, Paulo. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte: entre o câncer de boca, ele compromete mais homens do que mulheres. Ah, é? Olha lá, a estimativa no Brasil, pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele coloca que até dentro desse ano, né, 2025, nós temos aí mais de 15 mil casos. Puxa vida. Só que o que interessa aí é nós, o nosso time masculino. Os homens. Porque não se cuida, fumam mais, bebem mais, enfim. E por isso leva aí praticamente a um número de quase 11 mil comprometidos dentro desse contingente de 15 mil. A mulher é mais, quase 50, menos de 50%. Exatamente. Né? Então, e aonde vai comprometer, lembrando daquela imagem inicial? Ele vai comprometer o lábio, vai comprometer dentro da boca, vai comprometer a garganta. Então, todas essas são as áreas que comprometem, né, a questão do câncer de boca. Então, é uma doença que existe e é uma doença que desconfigura e é uma doença que abrevia a vida. E nós, com a oportunidade do seu programa, nós temos a oportunidade de disseminar essa informação, compartilhar essa informação. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o quadro da doutora Daniela Letísio. Daqui a pouquinho eu continuo aqui com o doutor Alessandro, falando mais a respeito desses casos de câncer de boca, enfim. E tem outras situações também que nos acarreta no dia a dia e ele vai versar a respeito de tudo isso. Nós vamos ao quadro então? Vamos lá.
Pessoal, hoje eu estou de volta aqui no consultório do Dr. Nelson Letísio, na cidade de Rio Claro, e nós vamos abordar um tema que verdadeiramente eu acho que ele passa para a cabeça de todas as pessoas que fazem cirurgia plástica, principalmente do rosto, porque você tem um período de recuperação, né, Dr. Nelson? E às vezes a pessoa acha que na semana seguinte já vai tá tudo zerado, e isso varia de pessoa para pessoa, essa recuperação, né? Paulinho, você está, vamos dizer assim, colocando todos os ovos numa cesta só. Isso é interessante. Vamos lá. Vamos começar de cima para baixo. Cirurgia da face. A primeira semana fica muito feio. Quando você faz uma cirurgia para valer, uma cirurgia boa para a face, você quer um rejuvenescimento de 10 anos, você tem, entre aspas, um preço. Ou seja, a paciente vai ficar inchada, a paciente, a gente usa muito laser nessa região orbitopalpebral, na região peribucal. Então, você vai ter o efeito do laser e o efeito do edema da cirurgia, pelo descolamento, pela tração muscular, pela retirada das bolsas. Embora eu faça toda essa região com laser, eu faço os cortes, eu uso laser com bisturi. Isso ameniza muito o pós-operatório. Porém, existe o pós-operatório. Você não vai falar, não, faço isso, vai ficar mágico. Não existe mágica. A cirurgia de face vai pelo menos uma semana, 15 dias, para começar a ficar mais ou menos aceitável. Cirurgia de nariz, que tem nessa região. Nariz, logicamente, ele vai ficar com curativo alguns dias, 8, 9 dias, e tira o curativo. Aí muita gente acha que é como um filme americano, tira o curativo e Perfeito. O nariz está bonitinho. Não, fica estranho, a distância entre os dois olhos aumenta, a ponta do nariz está batudinha. O nariz, para você ficar adequado como a gente quer, 1 ano. Puxa vida. Então, às vezes você vê a paciente vem com 3 meses, depois ela volta com 5. Tá a mesma coisa, eu pego a foto e falo, não, você desinchou. Ah, ela olha, não, você desinchou mesmo. Então, às vezes nem ela percebe. Vamos descendo. Mama. Cirurgia de mama é vamos dizer, uma coisa muito ampla. Por quê? Cada paciente tem um tórax, cada paciente tem a mama mais separada, mais junta. No outro dia nós fizemos uma cirurgia de mama, tirando 2,8 kg de mama, quer dizer, é muita mama. Entende? Então ela quer que em 15 dias ela esteja bem, não vai ficar bem. Agora aquela menininha que veio e colocou uma prótese de silicone, 15 dias depois ela está se sentindo muito bem. Então cada paciente, cada anatomia, cada caso, vamos dizer assim, tem que ser estudado anatomicamente. A mama ela tem um range de atuação muito grande, um range de estruturas diferentes muito grande. A mama pequena, mama média, grande e a gigantomastia. Então você tem que analisar bem isso. Caso a caso e como o paciente deve se comportar. Abdominoplastia, também é a mesma coisa, ela tem um range não tão grande quanto uma cirurgia de mama, para ter uma cirurgia, vamos dizer, você tem que fazer uma incisão na região adequada, remover o excesso de gordura e de pele e fazer o tratamento da musculatura. Então também vai depender de cada paciente, aquela paciente magrinha que você faz só uma pequena aplicatura, depois uma pequena retirada. Eu já peguei pacientes que eu tirei 6 quilos só do pedaço do abdômen. Há muitos anos atrás eu peguei um caso de um homem que eu cheguei a tirar 32 quilos. O abdômen dele chegava no meio da canela dele. É isso que eu ia te perguntar, se existe uma limitação para você retirar uma certa quantidade de pele e tecido e tudo ali. Paciente pós-bariátrico, por exemplo, ele tem muita flacidez, mas ele não tem muito volume. Às vezes você pega só um meio gordinho que perdeu peso, então ele tem mais volume que às vezes o próprio pós-bariátrico. Então é uma atuação muito grande. Você pode fazer uma torsoplastia, aumentar, porque tem às vezes pós-bariátrico, então a flacidez muito acentuada. Então você tem que fazer uma torsoplastia parcial ou total, fazer 360 graus. Então depende, volta toda, depende de cada caso, não tem uma regra. E a lipoescultura, daí você faz no corpo todo, você faz desde as costas, do flanco, da lateral, dos culotes, interna de coxa. Então, também vai depender da anatomia, da estrutura de cada paciente. Paciente mais gordinho, paciente mais esguio, que apenas você quer um desenho mais acentuado do corpo, deixar o abdômen mais saradinho, essas coisas todas. Então, você tem, vamos dizer assim,
uma amplitude menor um pouco do que uma mama, do que um abdômen, mas ainda você tem uma amplitude de anatomia, de tamanho do paciente, da estrutura, de ser mais flácido, menos flácido. Então não tem uma regra. Cada um, né? Exatamente. Então você tem do conjunto da face até o corpo todo, você tem mais dependente da anatomia, mais dependente das estruturas do paciente, do desejo do paciente, do que, vamos dizer, uma regra. Face, tanto tempo para recuperar, mama, tanto tempo. Lipo, abdômen, essas coisas todas, vai depender muito de cada paciente, da anatomia. Ou seja, a expectativa existe, mas tem que se haver a compreensão, como o Dr. Nelson resumindo aqui, cada um é cada um. Cada um tem o seu tempo de recuperação e em determinadas regiões. Um recupera mais rápido, o outro nem tanto assim. E o paciente tem que saber disso e é fundamental você conversar com o seu médico a respeito disso, porque às vezes você gera uma expectativa e a coisa não acontece no tempo pré-determinado mentalmente por você. Pessoal, nós estamos de volta. Nosso papo hoje gira, ou melhor dizendo, a respeito de odontologia. Nós falamos nos 2 primeiros blocos a respeito do câncer de bucal, não é? E agora a gente também aborda, estou aqui com o Dr. Alessandro de Camargo, Dr. Alessandro Vail de Camargo, cirurgião dentista. Tem uma série de especialidades que eu falei, acho que vai precisar, doutor Alessandro, um programa inteiro para a gente falar aqui do teu currículo e da tua capacidade profissional, não é? Mas o que eu havia dito na abertura do programa, que não só a questão do câncer, mas tem uma série de situações que envolvem as tensões do século XXI. Por favor, vamos enumerá-las. Vamos lá. Paulo, as dores orofaciais, e a todos que nos acompanham, é algo que eu posso colocar como o mal do século. Porque nós temos aqui no estúdio, quem não tá vendo os bastidores, né? Se eu prestar atenção, eu tenho um relógio do lado aqui, que está contando um tempo. Sim. E a nossa vida e os nossos compromissos, a gente está aqui nessa entrevista, mas a gente já foi para os nossos outros compromissos e não saímos daqui ainda. Também. Então, tudo isso que gera a cabeça do ser humano dentro do século XXI, com seus compromissos e tudo mais, a pessoa ela consegue involuntariamente, de forma inconsciente, ela consegue pegar e levar essas tensões em toda a musculatura ortognática. Musculatura essas que diz respeito aos músculos da face. Musculaturas essas que diz respeito às mímicas que nós fazemos. Tá. Paulo, eu tenho muito observado as pessoas no dia a dia, apesar que hoje as pessoas andam de fone e conseguem falar sozinho, que a gente acha que está sozinho, mas estão falando pelo fone. Perfeito. Mas voltam alguns anos atrás. Então, pessoas se gesticularem nas ruas, né, até com gestos falando, a gente vê que é puramente tensões. Tá. Hoje, dentro da questão dos veículos, né, automobilístico, as pessoas conseguem fazer mímica para estacionar um carro elétrico. Coisa que parece que está estacionando um caminhão da década de 40, de tanta força e mímica que se faz com os músculos da face. E com todas essas questões, o que acaba ocasionando? Essas tensões nesses músculos e onde as pessoas, aquelas pessoas que quando chegam para nós falam, olha, eu já fui com o neurologista, já fui com o otorrino, e o que acontece? Eu tomo uma caixa de Neosaldina, né, não é fazendo propaganda, mas de um analgésico conhecido, por semana e não passa essa abençoada dessa dor de cabeça. E às vezes é a questão até do dentista, né? Porque a gente acha que quando a gente está dormindo, está tudo relaxado. Pois é. Lê do engano. É ali que ao invés de pular carneirinho para dormir, a pessoa faz conta de pular boletos. Entendi. E aí é onde a pessoa tensiona. Né? Então, com isso leva a praticamente o envelhecimento precoce do esmalte dos dentes, leva praticamente as pessoas a perderem dentes por essas tensões que esses elementos dentários acabam captando e acabam se fraturando e às vezes tem que ser extraído. Porque são cargas exponenciais, São né? 300 kg força mordida no ser humano. Tem uma mordida de 300 quilos, cara. Pois é. Então, com essas situações, nós dentistas,
que nós temos que investigar? Vários fatores. Então, não é uma consulta de 5 minutos. Eu preciso saber como é que você dorme. Você acorda várias vezes? Né? Como é que o seu pensamento é agitado? Quais são os seus hábitos? Quanto café você toma por dia? Então, nós temos que realmente, através da nossa anamnese, do nosso bate-papo com esse paciente, levantar gatilhos de dores que levam ele a gastar com analgésicos e que não vai resolver. O dano maior disso, alterações nessa estrutura que é chamada de articulação temporomandibular. É a famigerada ATM, né? A ATM, que é o que faz a gente abrir a boca, que faz a gente mastigar, não é? Que faz a gente ter meios e modos de todas as mímicas da musculatura da face. Entendi. E com esse comprometimento dessa articulação essa que eu falo que é igual um joelho. Isso, trabalhado de forma incoordenada, vai ter seus danos. Sim. E, por outro lado, nós temos que pegar e também levar essa prevenção ao ponto da pessoa fazer de tudo para não ir sentido procedimento invasivo, no caso, procedimento cirúrgico. Entendi. Que é através do quê? De todo esse acompanhamento. Então, o mal do século, ele existe, as tensões existem, e para isso nós temos que alertar que nem tudo, né? Não menos importante, que às vezes pode ser que é da neurologia, mas não é. Às vezes acha que é da otorrino, não é. Entendi. E é simplesmente porque falta dente, está tensionado, está com a vida corrida e não para realmente analisar e um profissional direcionar para o que deve ser feito. Entendi. Um pouquinho atrás você viu aí o nosso quadro, não é? A câmara hiperbárica, ela tem devo entender assim, quero ouvi-lo, uma atuação extremamente importante nessa recuperação dos dentes, ou da boca em si, não é? Paulo, essa oxigenoterapia, primeiramente, né, o meu abraço ao Dr. Nelson Letísio e à doutora Daniela, né? Sim. Primeiramente por lembrar da nossa cidade, a minha cidade Araras, nós termos uma disposição de um serviço desse. Sim, fundamental. Porque simplesmente essa terapia, ela acelera processo para formações de novos vasos, regenerações de tecidos. Então, trazendo para a área da odontologia, é aquele meu paciente que fez implante e aquele implante tem que parar. Então, ele tem que osteointegrar. Sei. É aquele paciente que tem uma necrose, que extraiu um dente no momento que não era para ser extraído, porque faz uma quimioterapia, era para formar osso, não formou osso, esse osso necrosou, vai a hiperbárica ali com toda a sua ação. Você vai deitar, porque a pessoa não precisa ficar de boca aberta, porque ela recebe. Não, ela vai receber isso. Ela só tem pressão. que respirar, né, doutor? O oxigênio 100%, exatamente. Ele entra na corrente sanguínea e aí todo esse processo de recuperação é acelerado. Então, mágica, né, dessa matéria, né, que realmente o Criador nos deixou muito importante para a vida, que é o oxigênio. E através dessa terapia, da oxigenoterapia, isso nós temos aí para que acelerar os processos de cicatrização, acelerar as osteointegrações, as cicatrizações, favorecer circulação naquele osso onde não está. Dentro de todos os tecidos, Paulo, promovendo a produção de colágeno. Então, acho que isso a gente tem que dar o salvo e a ciência que tem essa oportunidade. E não, por que não, agradecer esses dois doutores aí, né, Nelson e Daniela por proporcionar isso para a nossa cidade, onde a gente tem condições de ter. Já existe, eu ia falar em São Paulo, já existe em Rio Claro, não é? Com diversas câmaras e também agora na cidade de Araras. Por falar nisso, onde é que eu te acho na rede social? Onde é que você está instalado lá em Araras? Enfim, doutor. Bom, vamos lá. Nós temos uma clínica, eu com o meu filho, doutor Murilo, né, Camargo. Tá. Né? E nós temos a clínica Camargo Filho, que fica ali próximo aos Correios ali do barracão de dispensação deles, que é na Antônio Alfredo Matiense. Perfeito. Tá? E também nós temos a atividade intra-hospitalar, né? Em todo atendimento 24 horas no Hospital Pro Saúde. Bacana. Onde exercemos uma odontologia do máximo de excelência que podemos oferecer para os nossos pacientes. Não tenho dúvida disso. Querido, eu queria agradecer imensamente a sua esposa, a dona Ana, que está aqui também, não é? Pela gentileza do casal ter vindo até aqui. Eu sei que você tem uma vida corrida, mas eu me sinto lisonjeado e faço questão de dividir esse prazer com o telespectador na questão de informação. Para encerrar, quantas vezes eu tenho por ano, ou uma vez, ou 5 vezes? Como é que eu tenho, com que assiduidade eu tenho que procurar o dentista para fazer exame? Bom, Paulo,
eu vou deixar bem claro aqui o que é o meu entendimento, o que é ser dentista. Dentista, ele tem que ser aquele amigo mecânico. Amigo mecânico, aquele um que você está impecável para um casamento, vai dar partida no carro, não pega, você liga para ele, ele prontidão, ele fala, opa, o que aconteceu? Pô, mas era para você arrumar, mas eu vou dar um jeito, vai resolver e depois volta para a gente corrigir. Então, não tem de segunda a sexta em horário comercial. Tá. O amigo, ele tem que ser 24 horas. Então, para isso, essa aproximação dos colegas da odontologia, né, que tem aí as suas afinidades com os seus afins, porque isso é muito íntimo, a saúde de cada um. Então, busque sempre que necessário. Então, lembre-se que existe esse profissional e esse profissional está ali para ajudar. Maravilha. Entendeu? Então, não existe uma regra. É cada 6 meses, é cada 1 ano. Então, sempre que necessário. Tem que procurar o dentista. Notei, procure esse amigo dentista, seja ele quem for, que com certeza todos são capacitados para resolver. Maravilha. Eu deixo um beijo e um abraço para vocês. A semana que vem a gente está de volta. Espero aí ter saciado a curiosidade da grande maioria que nos acompanha. Super beijo e um grande abraço aos 112 municípios que estão conosco aqui há mais de 10 anos. Um beijo a todos.